Estamos iniciando mais uma live aqui na página Pregadores da Reforma. Eu sou Josley Roseno e a partir de agora eu quero convidar você para nós estarmos meditando na Palavra de Deus, estudando. Estamos aqui na segunda parte da nossa série de estudos sobre a doutrina da justificação pela fé. É uma doutrina pouco ensinada nas igrejas e precisamos resgatar a doutrina bíblica nos púlpitos, né? Então, eu quero nessa live, nesse estudo, lhe convidar para estudar a Palavra de Deus. Eu vou falar hoje sobre o tema a natureza da fé. Vamos estudar sobre a natureza da fé. Eu quero começar esse estudo lendo Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Diz assim: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Na live anterior, nós aprendemos nessa série sobre a justificação pela fé, que somos incapazes de guardar a lei de Deus de forma perfeita e se tornar justo. É um ensino claro nas Escrituras e fomos convencidos pela palavra de Deus na live anterior que não há nenhum homem justo, nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem. A lei de Deus pede silêncio aos homens para que toda a boca esteja fechada, todo mundo calado e o mundo todo condenado. Todos são culpados perante Deus. Mas a consolação de Deus foi amar o mundo de tal maneira enviar o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ficou bem claro para nós na live anterior que somos incapazes de guardar a lei de Deus. Deus enviou seu Filho para fazer isso possível para os pecadores, se tornar justo. Então, aqui no texto onde nós lemos, Paulo fala de maneira clara que pela graça somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Esses versículos excluem completamente qualquer pensamento que possa brotar na mente do homem de achar que tem mérito na salvação. Esse texto completamente ele anula qualquer vantagem do homem. Não há ninguém que possa se gloriar de pertencer ao reino de Deus, porque não foi pela sua própria vontade de querer, foi Deus quem deu essa graça. E eu quero começar esse estudo sobre a natureza da fé, fazendo essa seguinte pergunta: como a fé vem? Nós não nascemos com a fé, nascemos mortos em pecado e em delitos. Como essa fé vem até nós? A regeneração, ela precede a fé. Antes que haja fé, é preciso que haja o novo nascimento. O Senhor Jesus falou a Nicodemos: aquele que não nascer do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer de Deus não pode de maneira nenhuma obter a fé. A regeneração ela vem antes da fé. A fé vem depois que alguém nasce de novo. A fé ela vem no ato soberano de Deus em vivificar a alma morta. Esse é o ensinamento claro na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz: E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mas Deus, verso 4, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, estando nós mortos ainda em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, o novo nascimento é uma necessidade de todo homem, de todo aquele que nasceu da carne, que nasceu
do ventre materno. Salmo 51, verso 5, o salmista Davi diz: eis que iniquidade fui formado, em pecado minha mãe me gerou. Esse nascimento da carne não vem a fé presente. O homem nasce morto em pecado e em delito. Nasce com a culpa de Adão sobre os seus lombos, sobre a sua responsabilidade. Então ele necessita nascer de novo. A fé, ela vem no ato soberano de Deus, e esse ensinamento é claro na Bíblia Sagrada. Eu quero ler o capítulo 6, ou capítulo 2 de Efésios, versículo 6 e versículo 8. Olha o que diz: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um presente que Deus nos dá. É Deus quem dá esta fé para aquele que crê no Senhor Jesus. Tito, o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta ao Tito, no capítulo 3, no versículo 5, Paulo diz claramente que não é pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É pura graça de Deus. O novo nascimento é uma obra, é um ato soberano de Deus na alma do homem, e a fé é dada nesse momento. Em Atos, capítulo 14, versículo 27, ali nos é ensinado claramente sobre esse assunto que nós estamos discorrendo, sobre a natureza da fé. Aqui no capítulo 14, no livro de Atos dos Apóstolos, diz assim: o médico amado Lucas: e quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Olha o que diz Lucas, o médico que escreveu os evangelhos de Lucas, que traz seu nome, e o livro de Atos foi Lucas quem escreveu. Olha o que Lucas nos relata aqui nesse versículo 27 do capítulo 14 em Atos. Deus fizera por eles, e como abrira? Quem abriu a porta, abrir aos gentios a porta da fé? Deus abriu a porta da fé aos gentios. Aqui é uma figura de linguagem, ele está dizendo que essa fé foi dada por Deus. Deus quem abriu, não foi o homem que abriu seu coração e aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Começou primeiro com Deus. É uma obra monergística. A palavra monergística, essas duas palavras gregas, né? Energia e sozinho. Deus agiu sozinho. Deus deu ao homem sozinho. Nesse passo inicial da salvação, essa primeira etapa da salvação, é uma obra Deus sozinho quem faz. É Deus sozinho quem faz. Antes da salvação, o homem está morto em pecado e delito e não pode fazer nada. Ele não pode obter fé por sua própria força, mas Deus é quem dá essa fé. Então, Lucas continua nos informando ainda também, no mesmo livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 14, ele nos dá um relato de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Era uma mulher judia que fazia parte do povo judeu. Ela já tinha contato com as escrituras do Antigo Testamento. A palavra diz assim que ela era da cidade de Tiatira e que servia a Deus e nos ouvia. E diz o texto que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Não foi Lídia que abriu seu coração, foi o Senhor Deus que abriu o coração de Lídia para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Vocês notam nestes versículos que é Deus quem está fazendo o trabalho da salvação. O Espírito Santo torna a pregação da palavra o meio eficaz para salvar Lídia. E é nesse momento em que ela está atenta, que ela está ouvindo, o Espírito Santo ilumina seu entendimento e
recebe o presente de Deus, a fé, e crê no Senhor Jesus Cristo. No versículo abaixo nos diz que ela foi batizada, ela e sua casa. Ela creu no Senhor Jesus Cristo, a fé foi dada a ela. Em Judas, na epístola de Judas, no capítulo, não tem capítulo, na verdade, é o versículo 3, né? Ali nós somos ensinados, através do escritor sagrado, a batalhar pela fé uma vez dada. Olha o que diz assim o texto. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A igreja estava passando por problemas internos, havia falsos ensinadores, falsos cristãos se infiltrando na igreja e trazendo ensinamentos contrários às doutrinas bíblicas, às doutrinas sagradas. E Judas escreveu essa carta para convocar os irmãos para batalhar contra essas heresias, a batalhar pela fé, em favor da fé. Aqui a fé, ela traz um conteúdo doutrinário, a fé intelectual. Percebam aqui que essa fé que foi dada por Deus, ela estava sendo atacada. E Judas, então, instiga os irmãos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Perceberam a palavra que foi dada aos santos? Quem dá essa fé é Deus. É Deus quem dá esta fé mediante a pregação da palavra. Então, o Senhor Deus dá essa fé e Ele escolheu um meio eficaz para conceder esta fé. E este meio eficaz que Deus escolheu para conceder a fé é a leitura e a pregação da palavra de Deus. Em João, capítulo 5, versículo 24 e 25, o nosso Senhor Jesus nos ensinou dizendo assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem ouve, escuta a palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse passar da morte para a vida é o novo nascimento. Aqui é uma ressurreição da alma. Aqui é a obra de Deus no espírito, no espírito do homem que está morto em pecado. E ele continua dizendo no verso 25: em verdade vos digo, que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Regeneração da alma, novo nascimento. Houve a crença aqui, a crença na palavra de Deus, a crença no Senhor Jesus Cristo, porque ouviu. Deus é quem abre, Deus é quem dá essa graça para ouvir sua voz. É obra do Espírito de Deus em tornar a pregação um meio eficaz para a salvação. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 17, ele nos ensina que a fé ela vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ele diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se não houver a pregação do evangelho, as pessoas não crerão. A pergunta retórica que Paulo faz nos versículos anteriores a este versículo 17, o versículo 14, ele diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ele diz: para haver salvação tem que haver a invocação, tem que invocar. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E para haver a crença, tem que primeiro ouvir.
E para ouvir tem que haver alguém que prega o evangelho. Então, percebo como é de extrema importância nós ficarmos atentos à pregação da palavra de Deus, nós ler, meditar a palavra de Deus. Sem o livro sagrado, ninguém vai chegar perto de Deus. Sem as escrituras, ninguém vai conhecer o Senhor Jesus Cristo, porque elas testificam do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que eu insisto bastante, enquanto eu estiver vivo, vou estar pregando o evangelho. Enquanto existir essa estrada chamada internet, redes sociais, eu vou estar por aqui pregando o evangelho. Por aqui e outras formas também de pregar. Porque o Espírito Santo, ele está presente para tornar a pregação um meio eficaz para a salvação. A fé vem pelo ouvir. Somente pela pregação e a leitura da palavra de Deus, nós conheceremos o Senhor Jesus. Então, a semente da palavra só vai brotar num coração transformado por Deus. Um coração transformado por Deus é um terreno fértil para a semente da palavra brotar. E eu me lembro agora da parábola do semeador contada e ensinada por nosso Senhor Jesus, no capítulo 13, no livro de Mateus. Ele diz que o semeador saiu para semear. E na explicação dessa parábola, o Senhor diz que essa semente é a palavra de Deus, é o evangelho. A semente que cai nos pedregais não deu fruto, a semente que cai nos espinhos não deu fruto, a que caiu à beira do caminho também não deu fruto, que representa o coração do homem. Mas somente uma semente deu fruto, foi a que caiu em boa terra. Essa boa terra é o coração transformado por Deus, é o coração de carne dado por Deus, é o interior do homem trabalhado por Deus. Agora ele está com uma disposição correta, ele tem capacidade por causa da graça de Deus. Então, quando a fé, a palavra de Deus cai nesse coração, a pessoa ouve, escuta, brota frutos. A vida dessa pessoa é marcada, é caracterizada pelo fruto. É coerente o que ela fala, o que ela faz. A vida dela é uma vida cheia de frutos. É uma pessoa em que tem o fruto do Espírito. Amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Tem as características da qualidade do perfil do verdadeiro cristão ensinado por nosso Senhor em Mateus capítulo 5. Ele é pobre de espírito, ele é manso, ele chora, ele é misericordioso, ele tem todas essas características. A fé não é de origem humana, a fé é uma obra soberana de Deus. O escritor no livro de Hebreus nos diz assim: olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Quem iniciou tudo isso foi Jesus Cristo. A fé só existe por causa dele. E é pela fé em Jesus Cristo que os homens serão salvos. Não existe outro meio de salvação, somente pelo nosso mediador Jesus Cristo. A fé em si não salva, mas o objeto dessa fé é Cristo. A fé existe por causa de Cristo. A fé salvadora, a fé como conteúdo doutrinário, a fé como um exercício em obediência ao ensino bíblico, a fé é um dom de Deus. É Deus que começa tudo isso e aperfeiçoa e consuma tudo e nos glorifica quando terminar tudo. Bem, meus amigos, eu quero a partir de agora terminar esse estudo. No próximo domingo, se Deus quiser, eu estarei retornando aqui com essa live, trazendo um outro tema sobre a justificação pela fé, essa doutrina tão preciosa e importante. E eu vou falar no próximo domingo sobre a dupla imputação. E você vai entender o que significa essa dupla imputação. Cristo veio nesse mundo
Morreu pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. Quando tenho fé e creio nele, o melhor dele vem para mim e o meu pior para ele. O que fez Cristo morrer na cruz foi os meus pecados, foi os seus pecados. Ele foi moído por causa de nossas iniquidades. Então, no próximo domingo eu vou estar falando sobre a dupla imputação, certo? Compartilhe esse vídeo para que também outras pessoas possam aprender a palavra de Deus. Muito obrigado e até a próxima.